Existe uma alquimia silenciosa acontecendo dentro de nós, uma dança oculta entre a luz que desejamos irradiar e as sombras que tememos encarar. Em algum momento da vida, todos nós sentimos esse embate entre aquilo que mostramos ao mundo e aquilo que escondemos até de nós mesmos. Mas, e se essa tensão não fosse um erro? E se, na verdade, ela fosse o próprio caminho da transformação? Neste vídeo, te convido a uma jornada profunda, uma travessia entre dois mundos que coexistem dentro de nós. O mundo da psicologia analítica de Carl Gustav Jung e o universo místico de Teresa de Ávila. Dois nomes separados por séculos, mas unidos por um mesmo propósito: compreender o ser humano para além da superfície, rumo à essência. Jung nos oferece uma bússola para explorar o inconsciente, enfrentar a sombra e alcançar a integração do self. Já Teresa nos guia pelas moradas interiores da alma, revelando que o verdadeiro encontro com Deus acontece quando ousamos atravessar nossos desertos espirituais. Aqui, vamos cruzar os caminhos da ciência e da fé, da razão e do êxtase, do ego e do espírito. Não se trata de escolher um ou outro, mas de reconhecer que a verdadeira luz só nasce quando temos coragem de entrar na escuridão. Prepare-se para mergulhar, porque essa não é uma simples explicação, é um convite ao despertar. Se você sente que algo dentro de você está pedindo por sentido, clareza e conexão, fique até o final. Esta jornada pode iluminar muito mais do que você imagina. Ao olhar para dentro, Jung não encontrou apenas respostas. Encontrou abismos, confrontou-se com arquétipos, vozes ocultas e símbolos que emergiam do inconsciente como enigmas a serem decifrados. Para ele, a alma humana não era um terreno plano, mas um vasto território psíquico, dividido entre luz e sombra. A sombra, segundo Jung, representa todos os aspectos da nossa personalidade que reprimimos, negamos ou simplesmente não queremos enxergar. Traços, desejos, impulsos e medos que julgamos incompatíveis com a imagem que construímos de nós mesmos. Mas ignorá-la não a dissolve, apenas a torna mais densa. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino, ele escreveu. No livro Aion, Jung aprofunda essa noção ao explorar o arquétipo da sombra como o primeiro obstáculo no caminho da individuação, o processo de tornar-se quem realmente se é. É a etapa em que precisamos reconhecer o que escondemos, sem julgamento, com coragem radical. Em Memórias, Sonhos, Reflexões, ele descreve como sua própria jornada interior foi marcada por sonhos perturbadores e confrontos simbólicos com suas sombras. Cada imagem interior trazia um pedaço do que faltava, e só ao acolher o que parecia feio ou errado, ele começou a se tornar inteiro. A individuação, núcleo de sua psicologia, não é um ideal de perfeição, é a integração. É quando o ego deixa de guerrear contra o espírito e se curva diante da totalidade que reside no self, esse centro misterioso e luminoso da alma que transcende a dualidade. Jung via o inconsciente não como um depósito de traumas, mas como um campo fértil, repleto de sabedoria arquetípica. A sombra, nesse contexto, não é vilã, é pedagógica. Ela mostra o que precisa ser curado, o que foi excluído da consciência e agora clama por reintegração. Ignorá-la é viver dividido. Encará-la é iniciar a verdadeira transformação. A psicologia analítica propõe um caminho ousado: escutar os símbolos, interpretar os sonhos, dialogar com as imagens internas, reconhecer o outro em nós. Porque é nesse espelho escuro da sombra que, muitas vezes, a centelha do divino começa a brilhar. E essa jornada, embora profundamente psicológica, não se limita à mente. Ela toca
a alma. Ela exige humildade, entrega e uma disposição quase espiritual de se perder, para então se encontrar. Como o alquimista diante do fogo, precisamos suportar o calor da verdade interior até que o ouro da consciência se revele. Jung não separava o desenvolvimento psicológico da evolução espiritual. Para ele, tornar-se consciente era um ato sagrado. E é por isso que seu pensamento nos conduz até aqui, ao limiar de algo maior, a travessia para dentro das moradas da alma. E é justamente neste ponto em que a psicologia começa a tocar o sagrado, que a figura de Teresa de Ávila surge como um farol. Enquanto Jung mapeia o inconsciente, consciência e coragem, Teresa o atravessa com fé e contemplação. Vamos adentrar agora a catedral interior da Santa Espanhola, porque aquilo que Jung chamou de self, ela reconhecia como a presença viva de Deus em sua alma. Se Jung foi o cartógrafo do inconsciente, Teresa de Ávila foi a peregrina da alma. Uma mulher que, em pleno século XVI, ousou escrever sobre experiências místicas com a lucidez de uma teóloga e a paixão de uma poeta. Para ela, o interior humano era um castelo com inúmeras moradas, cada uma representando um estágio de aproximação com o divino. E a verdadeira luz só seria encontrada atravessando todas essas câmaras. Em sua obra mais célebre, O Castelo Interior, Teresa descreve a alma como uma joia resplandecente, habitada por Deus, no centro mais íntimo. No entanto, poucas pessoas ousam se aproximar desse núcleo sagrado, pois se distraem nas moradas exteriores, onde o ego, os apegos e os medos ainda reinam. A jornada espiritual, segundo ela, é uma travessia interior, das distrações superficiais para a união mística com o Criador. Teresa enfrentou crises intensas, tanto físicas quanto espirituais. Passou por noites escuras da alma, onde a aridez e o silêncio pareciam ser o único alimento da fé. E mesmo assim, ela continuava, porque sabia que no deserto se ouve a voz de Deus com mais clareza. Em O Livro da Vida, ela narra visões, êxtases e momentos de intimidade profunda com o divino. Experiências que desafiam a lógica, mas ressoam com uma verdade universal. Há algo maior dentro de nós clamando por despertar. Ao contrário de uma espiritualidade etérea e distante, Teresa falava de uma fé encarnada. Uma fé que se constrói no cotidiano, nas dores, nos conflitos e nas pequenas escolhas. Para ela, o caminho místico não era apenas uma graça divina, mas também uma disciplina da alma. Exigia silêncio, desapego, oração profunda e honestidade brutal diante de si mesma. Ela não negava a sombra, mas a enfrentava com a luz da confiança. Reconhecia os impulsos, os desejos, os orgulhos, mas não permitia que eles governassem o castelo. Seu método era o amor. Um amor tão radical que transformava cada parte da alma, mesmo a mais obscurecida, em solo fértil para a luz de Deus. Teresa nos mostra que o caminho espiritual não é fuga da realidade, mas mergulho nela. Que a transcendência não está nas nuvens, mas nas profundezas da alma humana. E que o verdadeiro encontro com o divino acontece quando atravessamos as moradas interiores com fé, coragem e humildade. Há uma beleza poderosa na mística de Teresa, uma beleza que não vem do espetáculo, mas da verdade. Ela não prometia milagres externos, prometia transformação interna. E nesse sentido, falava a mesma língua que Jung, ainda que com palavras diferentes. Porque quando Jung falava do self como o centro organizador da psique, Teresa já havia nomeado esse centro como o castelo de cristal, onde habita o próprio Deus. Ambos sabiam, só ao atravessar a sombra é possível alcançar a luz. Só ao renunciar ao controle é que o espírito pode emergir.
E é justamente nesse ponto de confluência entre psicologia e espiritualidade que encontramos a alquimia da alma. Mas para entendê-la em profundidade, precisamos ir além das ideias. Precisamos reconhecer o fio invisível que une essas duas visões. E é sobre esse fio que caminharemos agora. Quando olhamos com atenção para Jung e Teresa de Ávila, percebemos que, embora vindos de tradições diferentes, ele, da ciência moderna, ela, da mística cristã, ambos percorrem o mesmo território, a alma humana em busca de sentido. A linguagem é distinta, mas a jornada é espelhada. A sombra, para Jung, é aquilo que negamos. É o que se acumula no porão da consciência. Feridas, impulsos, traumas, potenciais esquecidos. Teresa não usava esse termo, mas falava dos inimigos da alma, que a impedem de avançar pelas moradas interiores. Orgulho, vaidade, distrações do mundo, medos e auto-engano. Para ambos, esses obstáculos são reais, internos, e não podem ser ignorados. Precisam ser atravessados com lucidez. Jung propõe a integração como forma de cura. A individuação ocorre quando o ego reconhece que não é o centro de tudo e passa a orbitar o self, um núcleo mais profundo e sábio. Teresa chama esse processo de união com Deus, quando a alma deixa de viver para si e se rende totalmente à vontade divina. Em ambos os casos, trata-se de renunciar ao controle do ego e confiar em algo maior, mais verdadeiro, mais luminoso. Ambos falam de travessias perigosas. Jung nos alerta para os perigos de sermos consumidos pela sombra ou dominados por complexos inconscientes. Teresa narra momentos de sofrimento espiritual intenso, de secura, de noites sem respostas. Nenhum deles promete uma jornada fácil, mas ambos garantem que o tesouro está do outro lado da escuridão. Na alquimia medieval, havia a ideia de que o chumbo precisava ser dissolvido e queimado para que se transformasse em ouro. Jung reinterpretou essa metáfora como símbolo do processo psicológico. É preciso morrer para certas partes de si mesmo, dissolver antigas formas, para que algo novo possa nascer. Teresa viveu essa alquimia em sua própria alma, purificando-se através da dor, da entrega, da contemplação. O ouro, para ela, era a presença divina que preenchia cada parte do ser, após o esvaziamento do ego. Jung e Teresa também compartilham a visão de que o sagrado não é uma abstração distante. Ele vive dentro. Jung via o self como o arquétipo de Deus no homem. Teresa afirmava que Deus habita no centro da alma, esperando ser encontrado. Ambos nos lembram. O divino não está fora, está escondido nas profundezas que evitamos. E talvez a maior lição desses dois gigantes seja esta: não se trata de eliminar a sombra, mas de iluminá-la. Não se trata de fugir do mundo interior, mas de habitá-lo com presença. A luz não é ausência de sombra, é a consciência que sabe acolhê-la. E a sombra não é inimiga, é uma parte do caminho. Essa integração entre Jung e Teresa nos convida a abandonar os extremos. A fé que nega a psique e a psicologia que ignora o espírito, ambas ficam incompletas. Mas quando ciência e mística se dão as mãos, abrimos caminho para algo mais profundo, a verdadeira alquimia da alma. E agora que vislumbramos essa ponte entre razão e êxtase, resta uma pergunta: como aplicar tudo isso na vida real? Porque conhecimento sem prática é apenas teoria, mas prática com alma é transformação. A verdadeira sabedoria não se revela apenas nos livros ou nas experiências místicas. Ela floresce quando conseguimos aplicá-la em nossa rotina, nos silêncios do dia, nos confrontos internos, nos gestos pequenos. A alquimia da alma, como nos ensinaram Jung e Teresa,
não acontece apenas em retiros ou laboratórios interiores. Ela começa quando escolhemos nos olhar com mais honestidade, mais compaixão e mais coragem. Você já se perguntou por que certos padrões se repetem na sua vida? Por que determinados gatilhos emocionais te pegam sempre no mesmo ponto? Jung diria que é o inconsciente pedindo consciência. Que há uma parte sua, talvez esquecida, reprimida ou ferida, tentando voltar à luz. Preste atenção nos seus sonhos, nas reações automáticas, nas pessoas que despertam em você amor ou aversão intensa. Tudo isso são espelhos. A sombra se revela nesses reflexos. Do mesmo modo, Teresa nos convida a buscar silêncio e oração, não como fuga, mas como clareza. Ela sabia que, no meio da agitação do mundo, é possível encontrar um centro estável, um lugar onde o ego se aquieta e a alma começa a escutar. Reserve minutos do seu dia para estar consigo. Não para pensar, nem para produzir, mas para simplesmente ser. Feche os olhos, respire, deixe que o espaço interior se torne habitável novamente. Você pode começar pequeno, escrever sobre suas emoções, aceitar as partes suas que você gostaria de negar, fazer perguntas difíceis. O que estou evitando sentir? O que está por trás da minha raiva, da minha ansiedade, do meu medo? Isso não é fraqueza, é alquimia. E se você é uma pessoa de fé, permita-se unir a psicologia com a espiritualidade. Não há contradição entre elas. Teresa e Jung nos mostram que integrar é mais poderoso do que separar, que o espírito pode dialogar com a psique e que o sagrado se revela sobretudo onde há verdade. No fim, a jornada é profundamente pessoal, mas nunca solitária. Cada passo que você dá em direção à sua essência abre um novo espaço para a luz habitar. E talvez esse seja o verdadeiro milagre da alma, tornar-se inteira. A jornada da alma não é uma linha reta, nem um caminho pronto. É um labirinto vivo, onde sombra e luz se entrelaçam a cada passo. Jung e Teresa nos ensinaram que o despertar interior exige coragem, não para ser perfeito, mas para ser inteiro. A alquimia da alma não se faz negando a escuridão, mas iluminando-a com presença. Não se trata de escapar da dor, mas de transformá-la em consciência. E nesse processo, descobrimos que Deus, ou o Self, como preferir chamar, nunca esteve distante. Ele sempre habitou o centro do nosso ser. Se essa jornada falou com você de alguma forma, compartilhe nos comentários. Qual parte mais tocou sua alma? Qual sombra você está pronto para acolher? Inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios da alma e da consciência. E lembre-se, o verdadeiro sagrado começa quando você se permite entrar em si.